bom dia a todos os meus amigos e amigas que sempre e semanalmente refletem comigo algum texto da atualidade. Normalmente, mormente feito e elaborado por mim mesmo. E hoje o texto que eu estou escolhendo é O Sutil Engodo da Literatura e Movimentos de Ajuda. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, a pós-modernidade se caracteriza por insistir na autossuficiência em relação a si e ao cosmos. Há pouco tempo foi realizada uma pesquisa na qual estava em pauta a questão da literatura, ou seja, quais os livros mais lidos nos últimos tempos. Por incrível que possa parecer, a resposta para mim não surpreendeu. Os livros de autoajuda e os movimentos religiosos ou semi-religiosos que tratam na mesma direção. Por outro lado, fica ainda mais explícita a situação de uma civilização que está em franca decadência e por esta e por outras razões, o homem e a mulher contemporâneos buscam respostas para preencher o vazio existencial e a melancolia enfadonha da vida através de meios artificiais para ver uma luz no final do túnel. Entretanto, essa postura retrata uma cultura que se voltou sobre si mesma e focando no materialismo frio e impiedoso provocado pela ideologia do ter. Vejam que quando a ideologia de acúmulo é o foco principal de qualquer sociedade, é preciso estar em atitude de alerta. Por quê? Tenta-se substituir os valores morais, as virtudes cardeais e teologais, por sutis filosofias e ideologias materialistas, aliás, que são atalhos que querem resolver os problemas humanos sem a transcendência, mas e sobretudo prescindindo da mesma. É bom dar destaque que esquecimento consciente e ou não de uma espiritualidade sadia e madura não está fundamentada em sentimentalismo e fundamentalismos baratos, afinal é um tiro no próprio pé. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27, como sempre eu abordo esse assunto, e que se trata de estar vinculados à grande razão criadora universal do bem. Um aspecto preocupante e que chama a atenção na atualidade é a evasão de muitas pessoas que foram batizadas católicas e se rebatizam em outras denominações religiosas. Embora, diga-se de passagem, não existem dois batismos e nem rebatismo. Mas, com a promessa de prosperidade financeira em tempos de crise, procuram respostas imediatas para solucionar vários problemas. E assim, essas pessoas são doutrinadas e induzidas à ideologia do ter. O saciável capital financeiro descobriu nestas seitas, nesses movimentos, um canal fácil para dominar as populações, aliás, não somente pobres, mas também da classe média, alta e rica. E com essa crença em ganhar dinheiro fácil, afastam-se de sua igreja original, onde foram batizadas, e procuram algo que lhes concede a tão desejada felicidade do bem-estar pelo canto das sereias, e assim alcançar a felicidade, ou seja, ganhar muito dinheiro e se tornarem ricas de bens materiais. A sociologia, meus queridos irmãos e irmãs, é muito perspicaz ao perceber o engodo dessa ideologia que subjaz a esta corrida para a literatura de autoajuda e dos movimentos religiosos ou semi-religiosos.
que promete ganhos fáceis. A realidade é que somente os líderes e ajudantes dessas organizações é que ganham dinheiro. Assim, quanto mais a crise de trabalho, de desigualdade social, pobreza e miséria, mais pessoas seguem as pseudo-promessas mirabolantes oferecidas por todo tipo de seitas, que através de um processo de lavagem cerebral tornam as pessoas cegas e as mesmas entregam tudo para receber em dobro. Realidade é esta que nunca chega, pois quem enriquece na verdade são os líderes dessas organizações e não o povo que necessita de ajuda. Dentro dessa mesma lógica, há um crime sério, consciente ou não, que é a perda da identidade do eu dessas pessoas e de sua dignidade. Pois acabam não sendo mais donas dos próprios bens, de si mesmas, e aquilo que possui, perde ainda o que tem. Afinal, não possui mais o domínio sobre si mesmas. Então se pergunta nesse momento, a essa altura, como é que o poder público não age diante dessa realidade? É nítida a prática estelionatária, embora sem nenhuma punição para os responsáveis. É uma propaganda enganosa. E o resultado disso é a frustração em médio e longo prazo. Porque veem abortados seus sonhos de se tornarem ricas. E daí para a disfunção, ou qualquer que seja outra doença, psíquica ou física, é um passo. Infere-se daí situações de depressão, gente que entra no desespero porque perderam tudo o que tinha. E pior, não tendo mais referência para ajustar a vida e ser feliz. Essa é a lógica do materialismo, minha gente, muito presente no imaginário da sociedade, cuja raiz está na farta literatura da autoajuda, como de movimentos diversos que prometem muito, embora não consigam realizar tais sonhos, salvo exceções, pois os que crescem e se enriquecem são os líderes e os que colaboram com os mesmos em dar testemunhos para frisar a validade dessas promessas mirabolantes. Meus queridos irmãos e irmãs, é triste verificar a transmutação da mensagem de Jesus ser conduzida para o tecido social por uma falsa teologia que se chama teologia da prosperidade. E é preciso destacar, minha gente, com muita propriedade, o desvio da fé cristã com essa teologia da prosperidade. Afinal, é sempre um desvirtuamento do mistério pascal, que na prática e também teoricamente falando, promove e incentiva a busca do Deus dinheiro. E isto é uma afronta sacrílega ao projeto do reino e à missão enviada pelo Pai através de seu Filho Jesus. É inimaginável um segmento de Jesus sem ter presente o desapego ante os bens materiais. Isso é uma citação do meu livro 2019, página 115, Ética, Espiritualidade e Cidadania. Por outro lado, é preciso frisar aos meus queridos irmãos e irmãs que a cultura atual é um dos venenos que está inserido no contexto tecido social da pós-modernidade é uma busca isolada de Deus, que é uma concretização do imanentismo e que nos bastidores dessa mentalidade subjaz uma falsa autonomia que exclui o verdadeiro Deus. Também é uma citação do meu livro, já citado, Análise Crítica do Tecido Social Contemporâneo.
A cultura odierna cultiva apenas e somente as estratégias para se viver o bem-estar. Aliás, que confundem com felicidade e que não é a mesma coisa. Porque a visão de bem-estar no mundo materialista tem referência unicamente do ter. No entanto, a felicidade vai muito além disso, pois exige o sentido último da vida e que não se encontra somente nos bens materiais. Por isso, segue a crítica contra essa farta literatura de autoajuda e de movimentos difundidos em grande escala em nossa sociedade, também entre os cristãos católicos. Vê-se que, e é novamente uma citação do meu livro, página 148, o consumismo espiritual das seitas, das ditas seitas, que se multiplicam cada vez mais, é porque oferecem vantagens materiais, motivada pela ideologia do ter. E assim muitas pessoas, na ânsia de ascender financeira e socialmente na vida, migram para estas seitas. É o retrato de uma sociedade baseada na ética hedonista do ter, do prazer e do bem-estar. Eu chamo isso de pseudo-espiritualidades, e que são sectárias, e que se aproveitam dessas lacunas humanas, desses problemas, tanto de saúde como financeiros, propondo soluções milagrosas, resoluções fáceis, atalhando caminhos para resolver problemas financeiros. E por detrás vem o conceito de lucro e de bem-estar material, mas que a maioria que migra continua da mesma forma ou pior que antes. As pseudo-espiritualidades enganam muita gente. Aliás, desde a década de 60, criou-se um imaginário nessa perspectiva. E eu cito nesse livro, página 116, o seguinte: a disseminação de grupos religiosos de teor neocapitalistas politizados, que no seu bojo sempre trouxe conscientemente o esvaziamento da verdadeira fé cristã para uma concepção econômico-religiosa, tem como objetivos claros dividir, sempre com base num fundamentalismo radical e subjugando de forma cruel e criminosa a individualidade das pessoas. Daqui, minha gente, podemos dizer o seguinte: o grande desafio da igreja e sua missão evangelizadora é ter a capacidade de apontar aos cristãos autênticos, mesmo cada um com seus defeitos, o engodo embutido nos fundamentalismos correntes e dar um fundamento teológico e espiritual baseado nos valores do Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, que sempre foi na contramão da ideologia do ter na sociedade do seu tempo. Mas ensinou a prática de partilha, da fraternidade, da construção de uma sociedade de irmãos uns dos outros, do respeito à dignidade da pessoa, pois afinal é neste rosto do outro que se retrata a divindade de Deus. Finalmente, minha gente, podemos dizer que é ter presente que todo seguidor autêntico de Jesus deve rejeitar a propalada teologia da prosperidade, pois o Mestre quer uma experiência pessoal, comunitária e comprometida com o selo da justiça e da solidariedade de uns para com os outros. Agradeço a todos por acompanhar essa meditação dessa semana, prometendo voltar na próxima semana, e que Deus abençoe a todos. Um bom dia.